Fala galera, aqui é o Fel Barros e entramos na reta final do nosso top com os 20 melhores jogos. E agora é só medalhão, não tem uma distinção muito clara do 20 para o 19, é só jogaço, só jogo que mudou minha vida, que nunca mais ela foi a mesma depois que eu joguei esses jogos. E para começar esse top 20, talvez o jogo que mais rodou de posição no meu top, já foi primeiro, segundo, terceiro, já ocupou várias posições e hoje está bem firme aí, se segurando ainda no top 20, que é o Porto Rico. O Porto Rico é um clássico eterno, é um jogo que mudou completamente a visão que eu tinha sobre jogos. Ele é seleção de papéis, basicamente. Você com um pitaco de gerenciamento de recursos. Mas no coração dele, ele é um jogo de Abá. E Abá, meus amigos, vocês vão ver muito no meu top 20, porque é uma das coisas que eu gosto muito em jogos. E basicamente o conceito é o seguinte: alguém levanta, vem você e corta. E o Porto Rico é um jogo sobre não levantar e saber a hora de cortar. Quem consegue administrar isso melhor. E não dá para você falar que o pessoal reclama muito do Porto Rico, não, é um jogo que ou eu construo ou eu faço entregas. Não é verdade, você não jogou Porto Rico o suficiente. Porto Rico é um jogo sobre fazer dinheiro. Você faz dinheiro e depois você transforma todo esse dinheiro que você fez em ponto de vitória. Quem fizer isso melhor vai ganhar. E por que ele durou tanto tempo? Por que tem pessoas que jogam 2, 3, 4 mil partidas de Porto Rico? Porque ele é completamente dependente dos jogadores. Eu tô vendendo café. Putz, o cara tá ganhando R$ 8 cada vez que ele vende um café, 8 dobrões. Vou lá, vou fazer café também para cortar ele. Então, não tem como você falar, a estratégia tal é quebrada, a estratégia X é a melhor. O melhor é você estar sempre de olho no seu amiguinho e se você ainda não conhece, por favor, faça esse favor à humanidade. O Porto Rico é com certeza um dos maiores de todos os tempos. O número 19 é um jogo de 1988 e talvez um dos meus jogos que estão mais sentimentais, com mais apego sentimental do meu top 20. Chama Mercant of Venus. E meus amigos, Mercant of Venus tem Roll and Move. É isso mesmo, a mecânica do banco imobiliário está no meu 19º lugar. Por quê? Porque é um Roll and Move muito bem feito, que eu só vi no That's Life, que é um jogo do Kramer, que não é tão bom. O Mercant of Venus, ele é de um cara chamado Richard Hamblin, que é o autor do Magic Realm, que é um jogo que inspirou o Mage Knight. E o que o cara fez com o Pick and Deliver, né, que é pegar e entregar, e um mercado vivo que altera toda hora o valor dos bens, né, o valor das coisas que estão sendo entregues, eu nunca vi parecido desde 1988. E ele faz isso com tão pouca regra, com tão pouco componente. Então, se você puder jogar o Mercant of Venus, não joga a versão aguada da Fantasy Flight. Tem na caixa da Fantasy Flight, tem as regras originais. Ele tem uma questão muito bacana de você melhorar sua nave, de você otimizar suas rotas, de você perceber o que os outros estão fazendo de demanda. Ele não é um jogo super estratégico, super cabeçudo, mas ele é um prazer de jogar, de ficar vendo sua nave com os carregamentos, indo lá e você descobrindo novos lugares e fazendo novos. Puta, é muito maneiro. Eu recomendo demais, se você puder. Gosta do gênero do Pick and Deliver,
quer um jogo um pouco mais leve, sem dúvida nenhuma o Mercantile Venus vai te encantar. O número 18 é do mestre Mac Gerdts. É um jogo que cresceu muito no meu conceito nos últimos anos. Provavelmente os últimos 2 anos deve ter sido o jogo que eu mais joguei. Depois do Power Grid, o jogo que eu tenho mais expansão é o Concórdia. O Concórdia, ele pega o conceito do Rondel, né? O conceito de você ter ações repetidas, transforma isso num deck de carta, te coloca num mapa que você tem o tempo todo tá olhando para recurso, para mercado, como tá desenvolvendo o jogo, onde as pessoas estão querendo ir. E ele faz isso com uma elegância. E é um jogo, sei lá, de 2006, 2014, 2013. Não tem tanto tempo assim. E o que ele fez com o gênero, cara, e a gente tá aqui, não tem muito tempo atrás, eu vou resgatar aqueles euros da década de 90 e vou fazer um jogo super enxuto, que é joga uma carta e faz o efeito dela, né? Isso te expliquei a regra do jogo. Muito bem feito. A capa é indiscutivelmente feia, mas o brilhantismo do Concórdia, a beleza com que ele relaciona as mecânicas com tão pouca regra e o quão você precisa. Cada mapa é um novo desafio. Eu recomendo muito você jogar com a expansão Salsa, se você puder, porque entra um recurso coringa, que é o sal. Então, eu não joguei em dupla, que é um negócio lá da Venus, mas parece ser bacana também. Não é à toa que ele continua subindo no ranking do BGG, não é à toa que ele está nessa posição, não é à toa que ele passou Porto Rico e outros grandes jogos na minha lista. O número 17, eu quero que vocês prestem atenção, a galera que está aí acompanhando o Top 100. Eu tenho 3 cooperativos no meu Top 100. Time Stories, Gloomhaven e Detective. Tanto o Time Stories quanto o Detective dá para dizer que é um storytelling, mais do que um cooperativo. Então o Gloomhaven é o único real. E tem o jogo em 17º. Eu não gosto de cooperativo, e o próximo jogo é um cooperativo. Não é bonito, eu gosto de jogo bonito, mas ele mudou minha vida completamente, mudou a minha noção sobre cooperativo, que é o Spirit Island. Não é por causa do modo solo, que eu também não gosto de jogar solo. O Spirit Island é o Terra Mística cooperativo. Ele te coloca com um elemento da natureza, um espírito da natureza, lutando contra os homens, né, que estão tentando destruir as fontes naturais. O tema é muito bacana, a produção é muito fraca, deixa muito a desejar, mas a narrativa que o jogo conta, a experiência de jogar com um espírito que você não jogou ainda, e ele tem espíritos fáceis, médios e difíceis, muda tanto a forma como você joga, e existe tanta... Uma coisa que eu adoro em jogo cooperativo, e eu vejo muito pouco, é eu poder ajudar o amiguinho. Eu precisar do amiguinho. Tipo, é o teamwork, né? O trabalho em equipe, que não é comum, não é fácil de executar, e o Spirit Island faz isso muito bem. Ele é um jogo pesado, tem bastante regra, eu não consigo sentar e jogar, mas foi tão legal, tem tanta coisa só na caixa base para explorar, que hoje ele é um jogo que eu tô ansioso para jogar de novo. Isso é uma coisa que não acontece com muita frequência, aconteceu com Spirit Island. Então, se você é um fã de cooperativo, coloca Pandemic, Eldritch Horror, todos esses jogos no chinelo. Não tem um cooperativo que chega perto do Spirit Island, para você ver
é uma diferença de umas 50 posições. Então, recomendo demais, mudou minha vida. O 16º lugar é um jogo português, o único jogo do mestre Vital Lacerda, que está no meu top 100 e está muito bem posicionado. Ele, ao contrário dos outros jogos do Vital e dos outros jogos da escola portuguesa, que são infestados com regrinha, com exceção, com coisa que você não consegue entender, o Lisboa ele consegue partir de uma premissa muito simples, que é do gerenciamento de mão. Você vai pegar uma carta, vai jogar na mesa e vai executar a ação relacionada àquele personagem. E depois outras pessoas vão poder usar, se eles tiverem a oportunidade, o favor que fala, fazer uma ação em cima da sua também. Então mantém a galera interessada quando não é sua vez. Ele é um Frankensteinzinho, sim. Ele tem uma mistura. Não dá pra falar, é um jogo disso, Ele tem um pouco de gerenciamento de recursos, ele tem aquela abada, porque você está reconstruindo a cidade de Lisboa. Então, as zonas que as pessoas estão investindo vão ser zonas que vão pontuar mais. Então, ele vai ter uma interação bem indireta, mas não é tão sutil assim. Ele tem o recorde de jogos pesados que eu joguei na mesma semana, que eu joguei 4 vezes na mesma semana. Tava querendo fixar a regra. Hoje, obviamente, eu não consigo explicar, mas foram experiências fantásticas. Os jogos foram bem diferentes e eu gostei muito do que eu vi. Eu gostei muito da superprodução que a Eagle fez. Eu gosto quando tem esse carinho com um jogo desse tipo e o carinho que o Vital tem ao detalhe, o nome, a questão histórica. E apesar de ter um player aid de 8 páginas, o jogo não é tão complicado de jogar assim. Em 15º lugar, temos outro jogo do mestre Uwe Rosenberg, o maior, talvez, de todos os autores, o Fish for Odin. Você fala que os jogos do Feld são todos reciclados e o Fish for Odin é uma reciclagem? Mais ou menos. Eu acho que o Fish for Odin tem sim coisas do Patchwork, do Agrícola, do Caverna, só que ele tem um feeling que eu ainda não consegui reproduzir bem, uma sensação que eu tenho muito bacana, que é explorar uma nova ilha. Você tem o seu tabuleiro individual, é um jogo de alocação de trabalhadores, você está alocando a galera para fazer várias ações, tem vários custos, e você está montando um tabuleiro individual numa vibe meio patchwork, você tem que fazer um quebra-cabeça, e uma das ações possíveis é descobrir uma nova ilha. Você descobre essa nova ilha, você recebe 20, 30 pontos negativos e você tem que reverter essa situação. E essa sensação de agora eu recebi um novo quebra-cabeça que eu preciso lidar é muito única. É uma sensação muito bacana. E a mini expansão que saem as 3 ilhas novas reforçam esse aspecto do jogo, do quebra-cabeça, de qual ilha que eu vou, o que eu faço, o que a galera tá pegando, qual estratégia que eu vou seguir. Isso é muito dependente das ilhas e do que o pessoal está buscando, mas no seu cerne, essa exploração e ter um novo quebra-cabeça deixam o Fish for Odin muito alto na minha lista e um jogo que eu estou sempre querendo jogar de novo, experimentar de novo. Em 14º lugar, talvez o jogo mais feio da minha lista, talvez o jogo mais controverso de histórias e polêmicas, é o Glory to Home Caixinha de Coração.
Para quem não sabe, ele foi lançado pela Cambridge Factory, que é uma empresa inglesa, e depois de uma treta com o autor, os direitos se perderam no mundo e ninguém consegue lançar o Glory to Home mais. O Motanai é uma versão aguada do Glory to Home, foi lançada, não chega aos pés, não é tão bom. E o Glory to Home, ele tem tudo que um jogo de um card game que eu gosto oferece. Na sua essência, ele também é seleção de papéis, como o Race for the Galaxy, o Porto Rico e o San Juan. Só que ele tem uma sacada que toda carta do Glory to Home tem 3 lugares possíveis que ele pode ficar. Ele pode te dar ponto, ele pode te ajudar a fazer ações, ele pode virar um recurso e ele pode ser 4 opções, na verdade. Ele pode ser um prédio que você joga. E saber o que fazer em uma situação específica é impossível na sua primeira partida e muitas partidas depois também. E essa que eu já falei algumas vezes, né? Essa sensação de impotência diante do jogo, de cara, o que eu faço? E no meio disso ainda tem condições alternativas de vitória, que são prédios que mudam o jeito que o jogo acaba normalmente. É tão dinâmico, tão orgânico, no sentido de tenho que aproveitar essa jogada dele para fazer isso, mas caramba, eu queria tanto baixar isso como um prédio, eu queria tanto vender isso. E a hora de virar a chave, em que você para de buscar recursos, de buscar infraestrutura e vai para ganhar o jogo, não é simples, não é nada trivial. Você tem um deck de, sei lá, 100 e poucas cartas, gerando possibilidades infinitas. Eu já joguei umas 50 partidas de Glory to Home e continuo jogando mal. Então ele é um exemplo do que eu chamo de rejogabilidade infinita. Né? Ele é um jogo eterno que eu tô sempre descobrindo alguma coisa quando eu jogo. E infelizmente é muito difícil de achar, mas se você tiver a oportunidade de conhecer, por favor, faça. Em 13º lugar, a gente tem o meu deck building favorito e que por coincidência é o primeiro deck building criado. O nosso querido Dominion. A galera aí da Nutelada, Thunderstone, Clank, não aprendeu a apreciar a beleza que é o Dominion. É feio, a capa não é legal, a arte é meio esquisita, mas o Dominion é o jogo que eu mais joguei na vida. Eu tenho mais de 1000 partidas de Dominion, a maioria online, óbvio. E é impressionante como ele conseguiu se manter relevante durante tanto tempo. Tem muita expansão que é Trapzordia, tipo Alquimista, não faz o menor sentido. O Intrigue eu não gosto muito também, mas Dominion, Prosperity e Seaside dá uma bagunçada nos 3 e monta um set de 10 cartas. Prosperity é obrigatório, acho que não tem por que não jogar. Mudou minha vida para sempre. Ele é um quebra-cabeça de cara, né? O Dominion, você tem 10 cartas na sua frente e você tem que, olhando essas 10 cartas, você faz um plano. Só que esse plano tem que seguir o que os amiguinhos estão fazendo. Então eu tenho esse plano aqui. Puta, mas o cara tá fazendo aquilo ali, então eu vou ter que dar uma adaptada, uma improvisada para cortar ele. Ou ele tá querendo um jogo mais rápido, então eu tenho que me preparar para esse jogo mais rápido. Ou ele tá querendo um jogo mais longo, então eu tenho que encurtar, porque senão eu vou perder. Tudo isso em tempo
real, né? Muito rápido. O domínio é melhor para dois, sim, mas em 3 e 4 pessoas é um jogo completamente diferente. Inclusive, eu fui derrotado num campeonato de domínio no Anime Friends por estar acostumado a jogar em dois. Desculpinha assim, choro é livre. Perdi, fui eliminado na primeira fase pelo campeão, que fique claro. Mas mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tantas partidas, ele é um jogo que continua surpreendendo pela interação com os jogadores e por tudo que ele oferece. Então, por favor, não a inutilização do deck building, vamos de domínio. E em 12º lugar, um jogo do nosso gênio em decadência, que nós esperamos aí a volta do nosso Salvador, acabou de sair no Kickstarter pela Eagle, Age of Steam, um clássico dos jogos de trem, já foi o meu jogo de trem favorito e com certeza um dos jogos mais punitivos e cruéis que eu já joguei na vida e que exigem muito do jogador desde o setup, que é uma coisa que a tendência hoje dos jogos é de, como o jogo de videogame, né, que tem essa preocupação em fazer tutorial, pegar pela mão, colchãozão de ar, não deixar ninguém se estourar, o Age of Steam não tem. Você pode falir desde o começo do jogo. Ele, na sua essência, é um pick and deliver, de, né, você tá tentando produzir recursos em um lugar e entregar em outro lugar. Mas é tanta necessidade de improvisar, puta, o cara vai entregar aqui, como é que eu vou conseguir entregar? Eu vou brigar pela ordem do turno para entregar primeiro do que ele. É a famosa briga de faca no elevador, sutil, né, mais disfarçada, digamos assim. E tem um monte de mapa, tem muita oportunidade para improviso, que é uma coisa que se vê muito menos hoje em dia, que o Age of Steam faz muito bem e que torna ele um dos meus pick and delivers favoritos e que mostra como o John Borer, o Martin Wallace, quem quer que seja envolvido nessa treta, conseguiu fazer uma adaptação brilhante da interação não agressiva entre os jogadores. O 11º lugar, que quase ficou no top 10, mas perdeu aí, já foi top 3, mas deu uma caída. Ele é do Harry Wu, que na verdade que é um dos muitos nomes que o John Borer usou, que é um gênio, o John Borer é um gênio dos trens, lançado pela Queen. Chicago Express. O Chicago Express, ele pega os elementos básicos de um 18xx, né, que é uma categoria à parte de jogos de trem, e destila ao seu fundamental. Você, assim como outros jogos de poucas ações, né, como Prince of Florence, que a gente já falou aqui, você precisa fazer valer a sua ação e você não vai é impossível você vencer esse jogo sem abar o amiguinho. E isso é brilhante. Por quê? Você tem que dosar em iguais quantidades quanto eu atrapalho ele e o quanto eu vou surfar na onda dele. E, além disso, o quanto eu vou deixar que surfem na minha onda, porque eu também preciso ganhar. E tudo isso com um manual de 4 páginas. Em 1 hora, você cria uma interação super agressiva, super sutil entre os jogadores, usando stock market, usando construção de rota,
uns trenzinhos bonitinhos, você não dá nada, você não vê toda a engenhosidade que tem por trás do jogo tão rápido. E foi um jogo que tranquilamente eu levei umas 8, 10 partidas para poder cair a ficha. Mas quando caiu, ele foi direto para os lugares mais altos do meu ranking. Hoje ele caiu um pouco porque eu aceitei ele como uma versão aguada do 18x, mas isso não diminui de nenhuma maneira o valor dele, tanto que ele é 11º lugar. Mas se você tem interesse em jogar um jogo de trem que não é tão agressivo quanto o The States, que eu falei lá atrás, que você joga muito rápido e é bem cirúrgico no sentido de essa ação aqui eu fiz errado, meu irmão, estourou. Encerramos aqui e vamos agora a os melhores de todos. Os 10 da tábua redonda, que não é 12 mais, agora são 10. Os maiores de todos. Os jogos que mudaram o cenário do board game para todo e sempre. Os jogos que separam os homens dos meninos. O top 10. Em breve, aqui no Sigo Coelho.